Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí. Então, ó, vamos lá. Eu vou estar finalizando nosso conteúdo de soluções, tá certo? Com as duas últimas fórmulas. Elas acabam sendo um pouquinho mais difíceis, mas é a mesma coisa, segue o mesmo sistema. Só você substituir e responder. Acabou. Então, vamos lá. A primeira das duas últimas é o que chamamos de diluição. O que é diluição? É como você adiciona algum líquido, um solvente, a mais posteriormente, para que a solução fique menos concentrada, você dilua essa solução. É a mesma coisa dizer o seguinte: como é que eu faço para um café forte ficar fraco? Eu adiciono água. Isso é diluição. Eu estou adicionando alguma coisa. Então, dentro de diluição, a gente vai calcular as concentrações que variaram ou não dentro dessa diluição. Tá certo? Então, observe aqui o seguinte, nessa imagem aqui, ó. Observe que vocês têm um recipiente com suco concentrado. Para que eu faça com esse suco fique menos concentrado, eu adiciono mais líquido, ó. Eu adiciono mais solvente. Observem que o volume aumentou e agora o suco ficou diluído. Então, eu tinha uma concentração inicial aqui antes de eu colocar um líquido e eu vou ter uma concentração final aqui depois que eu colocar esse líquido, certo? Depois que eu colocar, no caso, a água. Então, eu tinha uma concentração que ela era baseada na quantidade de substâncias sólidas do suco pelo volume de água, entre outros líquidos, certo? E vou ter uma concentração final após ter adicionado o líquido, ou seja, o volume vai ter aumentado, a concentração vai estar sendo a mesma. Então, observe que toda vez que eu diluir, toda vez que eu aumentar a quantidade de um solvente em uma solução, a concentração final ela vai tender a ser menor. Por quê? Era mais concentrado, ela passou a ser menos concentrado. Certo? Então, a fórmula normalmente utilizada em diluição é a seguinte: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Ou podemos chamar também de concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2, certo? Pode ocorrer essas variações. Observem que nesse caso em específico, ele vai estar trabalhando com concentração comum, mas vai existir na maioria das vezes questões que vão estar trabalhando com molaridade. Então, a fórmula que a gente viu anteriormente sobre molaridade vai estar sendo trabalhada aqui, ó, certo? Também. Então, observem como é que fica na molaridade. A imagem ficou um pouquinho complicada, mas resumindo, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final, certo? Então, essa é a fórmula geral de diluição. Bastante simples. Ah, professor, como é que eu faço? Pega o valor do início, da molaridade do início que estiver dando na questão, pega o volume inicial, igualdade, a molaridade final, ou você quer descobrir, vezes o volume final, certo? Vamos lá para um exemplo. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução de 1,5 mols por litro de ácido clorídrico para torná-lo de 0,3 mols por litro? Então, observe o seguinte: 300 ml é o volume inicial. 1,5 mols por litro, que é a molaridade, é a molaridade inicial. Então ele fala o seguinte: qual será o valor será o volume de água que deve ser acrescentado? Ou seja, ele quer saber quanto é que vai ser acrescentado a 300 para que a solução que inicialmente era 1,5, ela passe a ter 0,3. Então observe aqui o seguinte, ó, a fórmula geral. M1 vezes V1, molaridade inicial vezes volume inicial, igual a molaridade final vezes volume final. Qual era a molaridade inicial? 1,5. Qual é o volume inicial? 300. Observe que eu estou utilizando aqui no caso os valores em ml mesmo, não precisa transformar, tá certo? Molaridade final, 0,3, certo? E o V2, que é o volume final, a gente não sabe. Então, ó, 1,5 vezes 300 vai dar 450, certo? E aqui vai dar 0,3 V2.
Quem está multiplicando vai passar a dividir. Então, ó, o V2, que alguém não sabe, será igual a 450, que é essa multiplicação aqui, dividido por esse valor aqui, que estava multiplicando, depois passou a dividir, certo? Então, V2 é igual a 1.500 ml. Já chegou no resultado? Não. Por quê? Ó? Ele não quer saber o volume final, ele quer saber quanto é que é adicionado a 300. Quanto é que eu somo com 300, certo? Para que a molaridade seja 0,3. Então, é bastante simples. Pega o 300, pega o valor aqui e subtrai. Então, ó, 1.500 menos 300 vai ser igual a 1.200 ml. Então, ó, qual será o volume de água que deve ser acrescentado? Foi acrescentado 1.200 ml. Letra C. Bem simples, certo? Segue o mesmo padrão. Então, observem essa. Qual será o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução de 5 gramas por litro? Observem que essa questão vai estar trabalhando com a mesma situação, com a mesma coisa da outra questão. Quanto é que é adicionado? Quanto é que é acrescentado? Ele não está perguntando o volume final, mas ele quer saber quanto é que é acrescentado ao volume inicial para que o valor da concentração seja X. Então, segue o mesmo sistema. Então, ó, concentração inicial é de 60, certo? Inicial, 60. O volume inicial é de 50 centímetros cúbicos. Observem que os valores da concentração estão em grama por litro. Grama por litro. Então não tem como eu trabalhar em centímetro cúbico, então eu vou ter que transformar também em litro. Se os valores estão em litros das concentrações, então eu tenho que transformar também em litro. Ok? Então, ó, 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml. Em litro é 0,05 litros. Então, 60 vezes 0,05 litros é igual a 3 gramas. Ok? Então, ó, corta, litros, 3 gramas. E aqui nós temos o valor de final, concentração final, que é 5,0 gramas por litro, vezes o volume final. Quem vai estar multiplicando aqui, ó, vai estar multiplicando, vai passar a dividir. Então, 3 gramas dividido por 5 gramas vai ser igual a, ou melhor, 3 gramas dividido por 5 gramas por litro, corta. Corta, ficou apenas o volume, litros, vai dar 0,6 litros. Transformado em ml, 600 ml, ou em centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos. Chegou na resposta, observem que é o valor adicionado. Então, se eu fosse fazer a adição aqui, ó, 600 centímetros cúbicos menos 50 centímetros cúbicos seria igual a 550 centímetros cúbicos, certo? Que é a mesma coisa que 0,55 litros. Observe que o que complica muitas vezes é o que a questão quer. Qual o detalhe que ela quer, certo? Nesse caso, ele quer saber o volume adicionado a 50 centímetros cúbicos, que nesse caso foi 550 centímetros cúbicos ou 0,55 litros, ou 0,550 litros, certo? Tem uma questão aí que eu quero que vocês respondam, ok? Questão simples também, no mesmo sistema. Vocês estiverem observando essa aula, anotem ela no caderno e tentem responder, tá certo? Já foi. Vamos lá. Próxima. Mistura de soluções. A mistura de soluções ela também é um pouquinho complicada com relação a seu tamanho, mas é muito simples. O que é uma mistura de soluções? É quando eu pego duas soluções já prontas e despejo elas em um recipiente só, misturo as duas. As duas têm concentrações diferentes, podem ter volumes diferentes, certo? Então, quando eu junto as duas soluções, eu vou ter uma nova concentração e eu vou ter um novo volume, tá certo? Então, eu vou ter duas coisas novas. Então, lembre, eu pego, por exemplo, como tinha utilizado café, eu pego um copo de café forte e um copo de café fraco. Quando eu misturo os dois, eu vou ter uma concentração nova de café e eu vou ter um volume novo também, certo? Então, ó, na fórmula geral, a gente vai ter os dois casos, um para a concentração comum e outro para a molaridade. Então, ó, nesse caso, a ordem não importa.
Ou seja, esses aqui poderiam estar antes da igualdade e esses aqui depois da igualdade. Tanto faz. Mas em si a fórmula é o seguinte: concentração final vezes volume final é igual a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Professor, por que tem um mais agora aqui? Eu não estou adicionando, eu não estou misturando. Quando eu estou misturando, eu estou somando. Eu estou adicionando uma à outra. Então, é um somatório. Então, eu pego ó, as duas soluções, que é essa aqui, mais essa aqui, que vai dar uma nova solução, com uma nova concentração final e um novo volume final. Isso em concentração comum. Em molaridade, a mesma coisa. Molaridade final vezes o volume final é igual à molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2. Segue o mesmo padrão. Eu tinha uma molaridade e um volume numa solução, eu misturei, ó, somei a outra solução que tinha outra molaridade e um outro volume, para que ela no final desse uma nova solução. Tá certo? Quase ganchei. Vamos lá. Foram misturadas duas amostras de soluções aquosas. Uma de volume igual a 400 ml e 0,25 molar, ou mols por litro, certo? E a outra de volume igual a 250 ml e 60 mols. 60 molar, também pode ser chamado. Qual será o valor da molaridade da solução resultando aproximadamente? Então vamos lá. Ó. Observem que aqui ele já está ao contrário, já estava misturando para depois dar um valor final. Independente disso, não importa essa ordem, tá certo? Então, ele quer saber ó, qual será o valor da molaridade da solução resultante, ou seja, ele quer saber o valor de MF, molaridade final. Então, eu tenho uma molaridade inicial que é 0,25, eu tenho um volume inicial que é 400. Aí, mais, eu tenho a molaridade da solução 2, que é 250, ou melhor, 0,6, e o volume da solução 2, que é 250. Então, misturei as duas. Ó. Eu estou misturando essas duas soluções. Com relação ao volume em VF, é muito simples. Eu pego 400 e somo com 250. Ó. O volume não é o somatório dos dois, então 400 mais 250 vai dar 650. Ok? Multiplico 0,25 vezes 400, vai dar 100. 0,6 vezes 250, que vai dar 150. Tá certo? Aí, quando eu fizer essas duas multiplicações, você vai lembrar de matemática. Multiplicação sempre vem primeiro do que o adição, certo? Somatório. Então, eu tenho, multiplico aqui, multiplico aqui. Após multiplicar os dois, eu somo. Então, 100 mais 150 vai ser igual a 250. MF vezes 650. Quem está multiplicando vai passar a dividir. Então, ó, MF, que é a molaridade final, que é a questão quer descobrir, é 250 dividido por 650. Por que o 650 está embaixo? Porque era ele que estava multiplicando. Se ele estava multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, 250 dividido por 650, molaridade final será igual a 0,38 mols. Que nesse caso é a letra D. Beleza, pessoal? Muito simples. Próxima. Quando misturamos 80 ml de uma solução de 2 molar de KH com 85 ml de uma solução a 0,7 molar de hidróxido de lítio e 45 ml de uma solução a 0,6 molar de hidróxido de lítio. Temos uma solução cuja concentração molar é igual a... Observe aqui o seguinte, pessoal. Nesse caso, ele está trabalhando com 3 soluções. Ele não misturou 2 soluções, ele misturou 3. Se ele está misturando 3, eu só vou adicionar mais um M3, mais um V3, certo? Ou seja, observe que anteriormente eu tinha apenas 2. 1, 2, certo? Para ter uma molaridade final, um volume final. Nesse caso, eu vou ter 3. Então, se eu tenho 3, eu tenho que ter 3 misturas, 3 soluções sendo misturadas, ok? Primeira solução, 80 vezes 2. Segunda solução, 85 vezes 0,7. E terceira solução, 45 vezes 0,6, ok?
Então, ó, 2 vezes 80, vou mostrar a vocês. 0,7 vezes 85, certo? 0,6 vezes 45. MF, que é o que a gente quer descobrir, ó, a concentração molar final, certo? E o volume final 210. Por que 210? Você vai somar 80 com 45 com 85. Vai ser igual a 210. Que é o volume final. O volume final é só você somar todos os volumes contendo na mistura, ok? Novamente, faz as multiplicações antes do somatório. Então, aqui eu vou ter 160, aqui eu vou ter 59,5 e aqui eu vou ter 27. Somando tudo, 160 com 59,5 e com 27 será igual a 246,5. Igual a MF vezes 210. Quem está multiplicando vai passar a dividir. Então, molaridade final será igual a 246,5 dividido por 210. Molaridade final será igual a 1,17 molar, certo? Que nesse caso seria a letra C. Beleza, pessoal? Então, ó, observe que é bem simples. Só você pegar as fórmulas, botar os valores, substituir os valores, as letras pelos valores e responder. Bem simples. E quase tudo é isso aqui, ó. Quem está multiplicando vai passar a dividir e acabou. Respondeu. Tá certo, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui o conteúdo de soluções. Vou passar a atividade para vocês. E semana que vem a gente começa um conteúdo novo, tá certo? Até mais.